Boa tarde. Vamos iniciar em breves minutos a exposição doutrinária programada para esta tarde às 16 horas. Aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Preparemo-nos nestes minutos iniciais para a atividade e aqueles que desejarem magnetizar uma água no final, disponha nas suas proximidades, porque rogaremos que elas sejam magnetizadas pelos benfeitores. Sejam todos bem-vindos. Recepcionamo-os, pedindo que as bênçãos do Mestre alcance a cada um e a todos que são dos seus corações. Essa música ao fundo é uma seleção de Mozart composta para meditação. São 16 horas. Vamos dar início à nossa atividade, convidando-vos para unirem-se em sentimentos e pensamentos na prece que irei aqui proferir. Amigo Jesus, ao rogar a Ti a assistência para a nossa atividade, pedimos que também sejamos assistidos pelos benfeitores, encarregados de nos acompanhar nesta atividade. Estejamos nós onde estivermos, teremos a participação e a companhia de um benfeitor destacado pelo Mestre, juntamente com o nosso Espírito Protetor, o Anjo de Guarda. E ao recebermos as Tuas bênçãos, sentimos-nos recepcionados por Ti. É como se, recebendo nós o convite e atendendo a esse convite, Tu te alegras por termos aceitado. E aqui estamos nós, presentes neste momento. Damos início desta forma à atividade que nos compete realizar nesta tarde. Assim seja. O tema destacado para hoje, nós vamos encontrar no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título desse capítulo 19 é A Fé Transporta Montanhas. E há nesse capítulo aquilo que é denominado de instrução dos Espíritos. Algumas ideias que eles desenvolvem, trazendo o seu ensinamento para que nós possamos melhor compreender as lições do Cristo. E o item que nos toca para os comentários de hoje é o 11, que tem o título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então vamos trabalhar a respeito de fé.
e vamos procurar entender até que ponto nossa fé é suficientemente forte, inabalável. Vamos ver aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo o que seja fé, como é entendido fé por esses espíritos benfeitores, como que eles nos apresentam essa fé. É como se fosse apresentado aqui para nós um conceito de fé. Esse conceito está baseado em 3 pilares, que para que seja uma fé raciocinada, uma fé que enfrente as vicissitudes da vida, precisa ter esses 3 componentes. Primeiro deles, confiança. Confiança que se tem na realização de algo. O segundo, certeza de atingir determinado fim. E o terceiro é lucidez, que permite a nós vejamos em pensamento a meta que desejamos alcançar e os meios de chegar lá. Então a fé precisa ter 3 componentes. E aí nós podemos analisar a nossa própria fé, ou aquela que dizemos que é fé, aquele sentimento. Confiança, certeza, lucidez. Se faltar um desses, a nossa fé já é vacilante, já não é mais uma fé raciocinada. Ela passa a ser uma fé cega. E caridade? Porque vamos ver que nesse nosso assunto, caridade é uma filha da fé. Como entendia Jesus caridade? Nós vamos encontrar essa resposta na questão 886 do Livro dos Espíritos. E esses iluminados benfeitores narraram que Jesus entendia por fé benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade, portanto, também tem 3 premissas, 3 bases, 3 pilares, para que seja aquela caridade entendida por Jesus. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso também tem a ver conosco. Somos benevolentes conosco mesmo? Indulgentes? Nós nos perdoamos? E com relação aos outros? Quais são as nossas atitudes? Os nossos sentimentos? As nossas percepções? Então vejamos que caridade precisa também estar nestas bases. E vamos encontrar também uma outra observação de um espírito que se denominou protetor e que está no capítulo 11, no item 13. Nós estamos no 11, mas no item 3, esse espírito protetor fala que a caridade sem fé não basta para manter os homens em uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que caridade é impossível sem fé. E aí perguntamos, quando somos tocados a fazer uma caridade, há fé nesse ato, nesse desejo? Precisamos pensar.
Qual é o nosso sentimento ao fazer uma caridade? Então é necessário que nós todos raciocinemos, porque a maioria de nós ainda toca a sua vida conforme vai acontecendo. Não pensa, não planeja, não medita sobre o que faz e as consequências do que está fazendo ou deixa de fazer. Porque geralmente nós todos não conseguimos ainda pensar com clareza, com justiça, antes de tomar uma decisão ou de realizar um ato. O que seria esse pensar? Jesus nos ensinou já faz tempo. Aliás, trazendo um ensinamento que já era conhecido dos povos antigos. Não faça ao teu semelhante aquilo que tu não queres que ele faça para ti. Ou numa afirmação, numa sentença afirmativa, faça ao teu próximo somente o que tu gostarias de receber dele. Geralmente nós não pensamos antes, depois vem o arrependimento. Por que eu não pensei melhor? Por que eu fui dar vazão ao meu instinto e não à minha razão, ao meu conhecimento? Onde está a caridade? Onde está a benevolência, a indulgência e o perdão? Para ser proveitosa, agora voltando ao item 11 do capítulo 19, diz esse espírito José: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são o colorário da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, fé é o resultado de nossas ações no bem, por assim dizer. Mas também pode ser a nossa ação no mal, porque somos tão bons e tão maus, muitas vezes ao mesmo tempo. Em alguma situação somos benevolentes, em outras somos super zelosos com a dedicação a denegrir, a manchar a honra do outro. Falo em tese, de uma forma geral, na humanidade em que nós estamos inseridos, nessa sociedade humana, que é um caldo de cultura, com criaturas de saberes totalmente díspares uns dos outros, alguns um pouco mais adiantados nas questões filosóficas, científicas, religiosas, outros até mesmo dizem nada a acreditar. Então a criatura humana ainda é essa condição de se estabelecer na caminhada evolutiva de uma maneira a não agredir o seu próximo. Então, quando esse Espírito José nos diz que a esperança e a caridade é o resultado desta fé, o colorário, elas advêm do esforço na fé, forma essa trindade. Mas como é que nós vamos entender isto na prática? Vejam, todos nós, ou quase todos, temos o hábito de, antes de dormir,
acertar o relógio para despertar no horário que desejamos. Fazemos isso de uma forma tão natural que nós não pensamos, mas aí está colocado aqueles 3 pressupostos da fé. Quando então colocamos o nosso relógio para despertar, temos certeza de que despertaremos ao toque dele. Confiança que ele despertará. E por pensamento, nós conseguimos imaginar esse relógio nos acordando pela manhã, naquela exata hora que nós programamos. Chama-se fé. Porque se não tivéssemos fé, se não confiássemos no nosso relógio para despertar, e se tivessem dúvida se ele despertaria, nós não tomaríamos essas medidas, talvez tomaríamos outras. Mas a nossa fé é vacilante em outros aspectos, aspectos mais complexos, aspectos muitas vezes que estão relacionados à saúde do nosso corpo físico, que também muitas vezes nós não entendemos que aquela doença, aquela enfermidade não é do corpo, mas provém do espírito, parte dele para nós, corpo físico, para o nosso corpo. Então, quem está enfermo é o espírito, que somos todos nós, vestindo um corpo perecível, uma indumentária perecível. E porque esse espírito está com dificuldades de ordens legais, nós não pensamos assim, né? Dificuldades legais. Por que nós enfermamos no espírito? Porque infringimos a lei de Deus. Então são aspectos legais. Somos infratores da lei. E porque agasalhamos isso em nosso espírito, um dia o corpo servirá como filtro para a depuração desse espírito. E esse filtro, chamado corpo físico, então, vai eliminando pouco a pouco aqueles débitos que temos com a justiça de Deus. Mas vamos seguir. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Continua José, esse espírito protetor, fazendo indagações. Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina? A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E de uma certa forma, todos nós temos fé. Porque ela está alicerçada no nosso conhecimento, na aquisição desse conhecimento, das múltiplas experiências que estamos tendo. Como esta que falei, de acertarmos o nosso relógio para despertar na hora aprazada. Mas também temos outra fé, que o dia amanhecerá depois da noite
e que a noite chegará também depois de decorrer as 12 horas de sol. Por que sabemos disso e acreditamos nisto? Porque isso se repete todos os dias na nossa vida. Sabemos também, pela experiência própria, que nós não podemos ficar muito tempo sem respirar. Precisamos oxigenar as células do sangue através dessa troca de oxigênio e gás carbônico. Sabemos que não podemos parar de respirar, porque teremos e enfrentaremos um mal-estar físico e até mesmo levar esse ato, se perdurar, à morte do corpo. O nosso coração bate incessantemente, mas nem por isso nos preocupamos com ele. E por quê? Somente vamos nos preocupar quando ele apresenta uma certa irregularidade no seu funcionamento. Mas enquanto está tudo na normalidade, acreditamos piamente que o nosso coração é infalível. Aí é outra questão que nós temos que examinar. Como é a nossa fé nos momentos de tristeza? Como está a nossa fé nos momentos de enfermidade, de dor, de aflição? Quantos de nós, por estar experimentando alguma aflição, diz, sem pensar muito, que a sua vida é um inferno? Ao citar essa ideia, a minha vida é um inferno, ou sentir que a sua vida realmente é um inferno, o que ela está fazendo? Ela está exercendo fé. Lembra que eu falei no início que a fé pode ser para o mal? Talvez alguns tenham se surpreendido, mas nós somos assim. Ainda conspiramos contra nós mesmos com muita fé. Imaginamos em uma situação qualquer de anormalidade que algo muito pior pode nos acontecer. Mas por que não pensamos que algo muito melhor poderá acontecer também? Por que nós temos muito mais fé nas questões negativas e menos fé nas questões positivas? Porque a fé em si, ela é isenta. Ela não está nem para o bem nem para o mal. Mas nós, que administramos, que sentimos, que vibramos, que falamos, que idealizamos, nós damos um significado para ela, positivo ou negativo. Os nossos sentidos físicos são para que nós possamos nos relacionar com tranquilidade nesse meio físico denso. É esse mundo que conhecemos, esse mundo de materialidade. Um parente nosso adoece, uma doença grave, e nós o que fazemos nesta hora? Oramos. Alimentamos a nossa esperança. Alinhamos a nossa fé
com as vibrações superiores, para que o nosso parente recupere a sua saúde. Depositamos confiança nos profissionais da saúde para recuperar aquela situação afligente. Estamos exercendo fé. Estamos sendo caridosos para com essa criatura, porque é desejar o bem dela, então somos benevolentes. Também passamos a ser indulgentes nesta hora, porque nestas horas nós sempre procuramos ver os aspectos positivos dessa criatura e perdoamos. Então aí está a caridade e a esperança de que ela se recuperará graças ao esforço da ciência e dos homens de ciência e dos espíritos bons, a quem nós rogamos a assistência ao nosso enfermo. Fé. E aí estamos vendo esta fé com as suas duas diletas filhas, a esperança e a caridade. Mas também poderemos pensar diferente se é algum irmão nosso a quem repelimos, ou a quem não nos afinizamos, um inimigo, alguém que nos fez mal. E sabemos que essa criatura está passando por dificuldades na sua saúde física. Teremos a mesma fé, estaremos imbuídos dos mesmos sentimentos em intensidade e qualidade que tínhamos com relação ao nosso parente? Ou agora é diferente com o nosso inimigo? Aquele que nos machucou, aquele que nos trouxe um prejuízo, aquele a quem temos dificuldades de relacionamento. Seremos caridosos para com este, que não nos é agradável? Teremos esperança na sua recuperação? Fé? Ou simplesmente nós dizemos: entrego nas mãos de Deus? Pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, como está a nossa fé? Se realmente as duas filhas são esperança e caridade, porque ela pode ter outras filhas. Cuidado, não nos enganemos. A fé é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construístes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Também palavras do Espírito José, neste mesmo item 11 do capítulo 19. Alicerce inamovível. Fé sólida, raciocinada. Uma fé que, por mais tormentosa que seja a nossa vida, continuamos acreditando que algo de bom nos aguarda no final dessa experiência. Porque todos nós fomos criados para a felicidade, para alcançarmos a angelitude, a plenitude. Ainda nos retardamos nessa caminhada, intertidos ou distraídos com questões menos nobres.
Mas, se temos realmente fé, vamos receber de bom grado e acolher estes convites que a providência divina nos manda com assiduidade, para que nós possamos então dar boas respostas. As enfermidades, os dissabores da vida, as aflições, estas questões que envolvem a saúde do corpo, a saúde mental, o parente difícil, vamos observar tudo isto para ver qual é o nosso papel, como nós enfrentamos essa situação, com aquela fé alicerçada na confiança, na certeza e na lucidez? Ou ela é vacilante? E se desejamos também todo bem a essa caridade, a essa criatura, fazendo-lhe caridade? São reflexões que todos nós precisamos fazer, porque somente cada um de nós irá realizar a sua própria mudança. Mas ninguém pode fazer mudança por nós e para nós. É preciso que nós sejamos os artífices da nossa própria vida. E para encerrar, diz José, nesse item 11, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Então, na mensagem de Jesus, está todo o conteúdo que necessitamos para exercer a fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Foi um prazer estar aqui convosco, trazendo essas reflexões, fazendo com que nós possamos pensar um pouco mais a respeito da nossa própria fé, principalmente naqueles momentos mais angustiantes. Vamos fazer a prece final e nessa prece nós vamos pedir aos benfeitores que estão conosco para nos transmitir as energias benfazejas, atendendo-nos às nossas necessidades. Senhor, confiastes a nós a oportunidade de uma reencarnação. Temos, nesta oportunidade, vários momentos de exercitarmos a fé. Momentos outros para alimentarmos a esperança e realizarmos a caridade. Depositamos fé nesses benfeitores também, que agora, nesse instante, distendem as suas mãos para nos envolver em salutares bênçãos de energias benfazejas, que nos banham integralmente, alcançando todas as células do nosso organismo, tanto do físico quanto espiritual. Também magnetizam a água exposta e rogamos também, Mestre, para que aquelas criaturas a quem estamos endereçando o nosso pensamento neste instante sejam atendidas também. Porque queremos que elas fiquem bem, tanto quanto nós desejamos estar bem.
felizes, contentes, alegres, participantes e co-participantes da vida. Assim, profundamente agradecidos pela presença de cada um, peço novamente que todos nós reflexionemos sobre os conteúdos aqui trazidos à baila. Assim seja. Foi uma grata satisfação estar convosco. Espero ter contribuído de alguma forma para que a nossa compreensão a respeito de fé tenha melhorado um pouco. Até o nosso próximo encontro, na palestra doutrinária do sábado, às 19h30, ou no momento diário de oração, todas as manhãs, às 9h, nesta mesma plataforma. Com muitas bênçãos, digo-vos, até mais, na esperança de que Deus nos sustenta na vida em todos os momentos.